Irmãs, como nos faz bem espiritualmente trilharmos o caminho da Quaresma em preparação à Páscoa. Começamos no primeiro domingo vendo que Jesus enfrentou e venceu as tentações. Depois recordamos como Jesus se transfigurou no segundo domingo da Quaresma diante dos seus discípulos, mostrando para eles a sua vitória sobre a morte, apresentando-lhes como ressuscitado. No domingo passado, nós fomos recordados por Jesus que nós precisamos nos converter sempre, em todo momento, porque senão nós iremos perecer eternamente. É um alerta revestido da bondade, igual um pai ou uma mãe que dá um remédio que amarga o paladar da criança, ou alguma situação que a gente passa para vencer dificuldades, seja na saúde, etc. A gente sabe que no fim será muito bom. Então nós treinamos na Quaresma o exercício na prática do bem. Vale a pena perder aos olhos do mundo e da sociedade e ganhar diante de Deus. Nem sempre as vantagens que obtemos diante dos olhos das pessoas são benéficas. Benéfica sempre a vantagem que nós recebemos na nossa fé, na nossa espiritualidade, podendo e de fato muitas vezes coincidindo com as vantagens e alegrias que são antecipadas neste mundo também. Deus sempre mistura alegria no meio do nosso sofrimento, lembrava o servo de Deus, Dom Luciano. Neste domingo, nós já estamos bem perto de celebrar a Páscoa do Senhor. Quando nós estamos esperando acontecer algo muito bom na nossa vida, na nossa família, antes de acontecer o episódio, nosso coração já começa a palpitar de alegria. É natural na condição de seres humanos. É só a gente recordar. Às vezes um membro da nossa família que a gente passa muito tempo sem ver e reencontra, mas antes do encontro acontecer, poucos dias antes, a alegria já toma conta do nosso coração. É esta alegria espiritual que já deve tomar conta dos nossos corações, porque vamos celebrar daqui a pouco a Páscoa do Senhor. Com a página tão linda do Evangelho, nós não teríamos direito absolutamente de dizer que alguma página da Bíblia não fosse bonita. Mas o Evangelho de Lucas se caracteriza como o Evangelho da misericórdia e da oração. E como característica do Evangelho da misericórdia, o capítulo 15 é o coração da Bíblia. Ali estão as parábolas da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, o filho que se perdeu e que voltou à casa do seu pai. Esta parábola é de uma riqueza incomensurável, nós sabemos disso. Primeiro é a nossa própria condição de filhos pródigos, que tudo recebemos de Deus, da generosidade dele, e nem sempre conseguimos reconhecer e agradecer aquilo que nos é concedido abundantemente. Aquele filho tinha tudo na sua casa, ele estava efetivamente protegido ali no coração daquela família, mas ele não estava afetivamente presente, não. Seu coração estava disperso, estava longe. Tanto é que ele pensou que podia ter uma vivência mais agradável, longe da sua casa. E o pai dele ficou muito sentido de ele pedir que antecipasse a parte dos bens que competiam a ele na herança. Qualquer pai sentiria isso, numa dor no seu coração.
Mas aquele pai acabou cedendo à insistência daquele filho. Ele parte para um lugar distante. Enquanto ele tinha dinheiro, parecia que ele tinha muitos amigos, mas não eram verdadeiros amigos. Depois o dinheiro acabou, nós acabamos de ouvir a narrativa bíblica, e desapareceram os amigos, uma carestia tremenda, teve que arrumar um emprego humilhante, porque para a consciência religiosa daquela época, cuidar de porcos era algo muito ofensivo. Os porcos eram animais impuros e quem cuidasse deles estava sendo rebaixado. Mas para piorar mais a situação, ele que estava passando fome, nem a comida que os porcos comiam, a lavagem ou a ração, o que seja, ele podia comer. Aí aconteceu que ele caiu em si e pensou: na casa do meu pai, os empregados são muito mais bem tratados do que eu estou sendo tratado aqui. É interessante que ele caiu em si, é a reconciliação. Na carta de São Paulo que nós ouvimos, nas cartas todas dele, ele usa o verbo reconciliar 10 vezes. Das 10 vezes, 5 vezes está nesse trecho que nós ouvimos aqui. É preciso reconciliar-se com Deus. É preciso que a gente caia em nós mesmos para nos darmos conta do que é a realidade da nossa vida, nua e crua. E ele soube que ele poderia voltar sim. Ele nem iria exigir a condição de filho, porque do jeito que ele agiu, ele não fez bem. Então ele volta, com o propósito de dizer o que ele começou a dizer para o pai dele: pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não esperou ele falar o resto que ele tinha pensado em falar, não. O pai logo mandou trazer as vestimentas, o calçado, o anel, tudo que significava que ele continuava como filho. Era assim que o filho era tratado. E o pai, que saiu de dentro de casa para encontrar o filho que estava chegando, o pai que, por certo, muitas vezes chegava na janela ou na varanda da sua casa para ver se ele não apontava lá na esquina, na curva da estrada, o pai não necessitou de ser chamado lá dentro de casa, ele estava esperando. Eu já contei certa vez uma alegoria que afirma que na cidade de São João del Rei tinha uma mãe viúva que só tinha um filho, e o filho tinha tudo do bem e do melhor, mas começou a andar por caminhos errados e por fim resolveu sumir de casa. Que dor no coração daquela mãe. Mas a alegoria é só para dizer que aquela mãe morava num casarão muito antigo, com muitas peças de valor histórico, artístico, mas ela deixou a casa toda aberta, as portas e as janelas todas abertas, de dia e de noite, e à noite todas as luzes acesas. E eles diziam: a senhora não pode fazer isso, é um risco muito grande. Não, a minha casa estará com as portas e janelas abertas, porque o dia que o meu filho voltar, ele não precisará chamar a porta, ele notará que está aberta a casa para ele entrar. E assim aconteceu. Numa madrugada, ele chegou e deparou com a casa toda iluminada, as portas e as janelas acesas. As portas e as janelas do coração de Deus permanecem abertas e acesas para qualquer um de nós que quisermos nos reconciliar com Deus, que caímos em nós mesmos, reconhecendo as nossas faltas. Não teremos nenhum trabalho de chamar na campainha:
estará aberto sempre o coração de Deus. E mais, nem precisaremos declinar tudo o que ensaiamos para que o Pai nos acolha. Ele não vai esperar, Ele vai fazer a festa para nós. Deus nos livre de assumir a postura do irmão mais velho, que não admitiu de jeito nenhum que o pai acolhesse o seu irmão. Agiu na prática dos fariseus e mestres da lei. Ele achava então, como os fariseus, que era cumpridor das suas obrigações e de fato as cumpria. Ele estava efetivamente dentro da casa do seu pai, mas não estava afetivamente, ao contrário do filho pródigo, que mesmo saindo efetivamente, continuou afetivamente ligado. Então, a inveja, o ciúme, o não reconhecimento de que Deus é eterno, bom, generoso para com todas as pessoas, seja em que época for da vida delas, não termos a possibilidade de cultivar esses sentimentos, mas nos alegrar com a conversão de nossos irmãos e irmãs, a alegria e o êxito na vida das pessoas. Há pouco tempo o padre Fábio de Melo fez uma reflexão dizendo que todo mundo fala que a gente mostra que é amigo mesmo na hora do sofrimento, e ele fez uma reflexão dizendo: não é na hora do sofrimento não. Na hora do sofrimento, a solidariedade brota de diversas motivações. É na hora da alegria, você aguentar a felicidade do seu irmão, você suportar a alegria do seu irmão. Esta é a verdadeira amizade, esse é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira fraternidade. Para não me alongar muito, que essa parábola é tão bonita, nós também somos chamados a ser o pai do filho pródigo, de manter os nossos corações abertos para acolher as pessoas que regressam ao convívio fraterno de cada um de nós. Um escritor francês criou um quarto personagem para esta parábola. O irmão, um outro irmão ainda, que não é o mais velho e não é o filho pródigo, um outro irmão caçula. Depois que passou aquela festa toda, que a gente não sabe se o irmão mais velho entrou ou não, porque o Evangelho não diz se ele entrou, ele estava com resistência. Aquele irmão caçula foi à porta do filho pródigo e bateu. E o filho pródigo abriu a porta e ele disse: conta para mim tudo que você experimentou lá, que eu também quero ir. É o risco que cada um de nós corre, mesmo sabendo dos sofrimentos de viver longe de Deus, ter a tentação de achar: conta para mim tudo, que eu também quero passar por esses caminhos. Que Deus nos livre destas tentações, para nós seguirmos e trilhar o caminho da salvação que Ele quer nos conceder com tanta generosidade. Vamos professar a fé dizendo: